gente vai chegar lá onde você quer que a gente chegue. Todos os membros do núcleo participarão da macrocélula. Observação! Sem que isso seja uma obrigação imposta pelo seu líder de célula ou líder do núcleo. E somente participarão aqueles que queiram, por amor ao reino de Deus. Ok? Participarão aqueles que quiserem participar. A gente já vai chegar lá. Líder do núcleo, já esquenta para ele. Estarão prontos para servir todo o núcleo que está debaixo da sua direção. Todos os membros do núcleo serão tratados como discípulos diretos e poderão se tornar líder de célula caso desejem. Resumindo aqui, o cara se converteu hoje, ele é discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus e todos são discípulos e discípulos. Ok? Não existe a separação do 12. Você não vai ser mais o meu irmão 12, e nem o meu primo 12, e nem o avô 12. Você vai ser somente o que deveríamos ser, que é discípulo. Mudou alguma coisa aí? Ah, que isso? Vai falar para mim que não? Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Líder do núcleo estarão prontos para servir. Ah, já falei. Cada líder, no segundo ponto aí, no ponto continuativo. Cada líder de núcleo terá como objetivo principal fazer com que o reino de Deus se expande, formando líderes de célula e cuidando do corpo de Cristo através do aconselhamento um a um. Tem 2 reuniões para o líder do núcleo. Macrocélula uma vez por mês. Ok? Macrocélula. Depois, ele vai fazer uma reunião com os líderes de célula. Quem são esses líderes de célula? Aqueles que querem. É por amor, ok? Então, líder de célula, ele vai ter uma reunião com o líder do núcleo. Pode ser 2 vezes, 3 vezes, é de acordo com o que o núcleo marcar com ele. De preferência, às quintas-feiras. Mantenha aquele padrão de quinta. Por quê? Para não bater de frente com os outros cultos e eventos. Ok? Então, mantenha a mesma coisa. Então, o líder do núcleo terá 3 tipos de reunião. Macrocélula, a reunião com o líder de célula, ok? Para poder organizar como está funcionando as células. E a outra que é aquele discipulado, é o aconselhamento um a um, querido. Você vai marcar juntamente com alguém que vai estar com a sua agenda, vai ter alguém lá com a agenda do pastor Vandes e da pastora Liádia, marcando aconselhamento com eles. Vai ter alguém com a agenda do pastor Cabral e da pastora Célia, marcando aconselhamento com eles. E assim com todos os 12. Você quiser marcar um dia, qualquer dia da semana, desde que seja bom para os dois, para ambos, ok? Farão as reuniões de liderança celular somente com os líderes de célula, pelo menos uma vez por mês, na quinta-feira, para a organização do corpo da igreja. Tudo que não estiver escrito acima, permanece como antes. Consolidação, entre outras coisas que você pensar aí, que não foi falado acima, permanece como antes. Ok? É, isso aí, é verdade. Isso. O pessoal pensa que é lindo e não vou fazer corte. Ah, deixa de corte. É muito maneiro. Olha só, gente, preste atenção. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você vai estar tirando com o seu discipulador, vai estar tirando com o líder do núcleo. A gente vai estar passando isso para vocês. Bem, eu estou falando aqui que amanhã, eu marquei com todo mundo para amanhã às 7h30, 8 horas lá em casa, juntamente com o núcleo do pastor Wagner e do pastor Arcade. Eles já devem ter marcado com vocês, os 12 já devem ter marcado. Se não marcou, com certeza eles hoje vão estar marcando, passando isso daí para vocês, como vai estar funcionando, ok? Amém, gente? Ah, tá, beleza. Escola de líderes. Escola de líderes, querido. O que eu sinto que mudou de uma forma extraordinária e você vai sentir esse negócio? É a mentalidade e a linguagem. Escola de líderes não vai dar mais. É que não vai dar mais a escola de líderes, não vai dar mais para a nossa revista. A gente vai ter que preparar uma revista, que já estamos fazendo isso, e nós vamos ter uma revista com a linguagem do Ministério Agnus Dei. Tudo que aprendemos dentro do Ministério Agnus Dei, nós vamos estar aplicando na escola de líderes. Então é bem provável que de repente a gente tenha algum intensivão por aí, coisas desse tipo.
Tá entendendo? Para a gente poder entender a linguagem. Eu creio que talvez um domingo ou dois a gente já dá para a gente pegar professores da escola de líderes. A gente vai ter que fazer uma reunião para a gente poder montar esse negócio. Ok? A gente vai precisar. Então, a revista da escola de líderes, ela vai mudar. A gente vai terminar da maneira como está agora, em Corumbá e Mesquita, da maneira como está agora, para que nessa turma que vai começar depois dessa que terminar, a gente já vai estar mudando. Na cerâmica, já vai iniciar nível 1, 2 e 3, já no novo padrão. Uma nova linguagem, uma nova mentalidade em relação àquilo que nós vamos estar ministrando. A nossa palavra, a maneira como a gente vai abordar algumas coisas, vai mudar um pouquinho. Mas agora, algo que eu conversei com o apóstolo, eu passo para vocês de antemão, que eu sei que vai acontecer. As nossas células, as nossas reuniões, as nossas macrocélulas, tudo que a gente faz dentro da coletividade, nunca mais será o mesmo. Querido, se você se sentir apertado para fazer esse negócio e fazia, imagina agora você fazendo esse negócio por amor. Eu te conto como é que vai ser do alto dos céus. Acho que a gente já vai entrar na palavra. Eu te conto como é que vai ser do alto dos céus. Deus, ele olha do alto dos céus e vê você lá trabalhando na célula, colocando cadeira de um lado, cadeira do outro, orando e falando assim: caramba, mais uma vez eu estou aqui, mas eu vou fazer, o meu discipulador falou que tem que fazer, que isso rompe, isso desata, eu vou estar aqui, vamos fazer esse negócio. E no outro dia a mesma coisa, na próxima semana, não, eu vou fazer, vai que esse negócio aqui vai dar certo, eu vou fazer. E estava dando certo. Estava vindo as pessoas na tua célula, sim ou não? Agora, querido, vamos olhar do alto dos céus, Deus de novo, olhando para baixo e falando, e vendo você lá entregue por amor à obra. Ninguém está obrigando você a fazer, ninguém está mandando você fazer. Já que você se sentia pressionado com isso, ninguém está te pressionando. E você falou assim: eu quero abrir uma célula na minha casa. Deus dos altos dos céus olha, meu filho está fazendo por amor. Esse negócio vai lotar, querido. Vai lotar, vai abarrotar. Deus quer coração sincero. Deus quer coração sincero. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Os aliançados, eles ficaram meio cabisbaixos, falaram assim: mas o que aconteceu? Caramba, cara, mas é assim e tal. Os que não querem, querido, sempre vão ficar sem querer, até que Jesus converta o coração dele. Então, meu irmão, tu que quer fazer célula, se apresenta mesmo para jogar, ok? Não vai existir, para concluir, não vai existir: ah, eu vou abrir uma célula hoje e semana que vem eu não abro. Você vai abrir célula toda semana, querido. Se você se apresentar para jogar, a chapa é quente, filho. Chapa é quente, então se apresente, ok? Se apresente. Mas se você se apresentar para jogar, você vai entrar dentro do padrão. Dentro do padrão, como funciona a célula, como fazer a célula, dentro dessa visão, ok? Amém, gente? Então, por favor, abra a sua Bíblia. Primeira carta a Pedro. Primeira carta a Pedro 2, capítulo 2, versículo 16 e 17. Se eu esqueci alguma coisa aqui, com certeza os seus discipuladores vão estar passando para vocês. Dois, 16 e 17. Eu tenho aqui uma Bíblia, uma outra aqui, porque a linguagem é diferente, aqui, uma outra aqui, tem uma parada aqui. Mas eu vou usar só essa. Vê se não está assim. Se não tiver assim, está parecido. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei.
Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Eu li de novo o versículo numa outra versão. Cara, Deus falou comigo hoje de uma forma especial. Eu não estava pensando, na verdade eu estou bastante empolgado com as mudanças, porque eu sei que Deus está no negócio. Mas eu não estava pensando numa palavra, quando o apóstolo me convidou. Aí quando eu estava falando com Deus, ele trouxe um entendimento, primeiro antes dele trazer o versículo. O versículo eu fui pesquisar. E eu lembrei de algo que eu ensino. De algo que eu ensino dentro dos colégios. De como, na verdade, a gente já está ouvindo isso há algum tempo. O apóstolo ministrou, acho que na semana retrasada, mais ou menos sobre esse tema. E Deus falou comigo hoje de novo. E o que eu ensino para os meus alunos relacionado à história, hoje eu estava dando aula para eles e eu estava falando como que uma pessoa se torna escravo. Como que a pessoa se tornava escravo no período do Império Romano. Eu fui ensinando, mostrando para eles como que isso funcionava. A escravidão naquela época não é a mesma escravidão do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Aquela escravidão que era pelo racismo, pelo preconceito. A escravidão do branco com o negro. A escravidão naquela época não tinha nada a ver com racismo nem com preconceito. Branco naquela época era escravo, poderia ser escravo. Na época do período do Império Romano, século 3, 2, 1 antes de Cristo. E depois de Cristo. 1, 2, 3 de novo. E eu fui explicando para eles como que se tornava escravo. Aí Deus foi falando comigo em cima disso. Eu falei, caramba, você quer que eu falo disso? Tá bom. E eu fui ver, fui pesquisar. E eu estava ensinando para eles que o escravo no Império Romano, ele poderia se tornar escravo por 3 motivos. Por dívida, por crime e por guerra. O cara que contraía muitas dívidas, ele se tornava escravo até pagar as dívidas. O camarada que roubava ou quebrava alguma regra dentro da lei, ou matava alguém, coisa desse tipo, ele iria pagar esse preço como escravo, até que se cumprisse a sentença dele. E por guerra, quando as cidades invadiam uma outra, e eles levavam cativos aqueles que perdiam a guerra, homens, mulheres e crianças, levavam cativo para poder serem escravos em suas cidades. Aí Deus falou comigo, primeiramente dentro do carro, algo tremendo. E falou assim, é dessa maneira como o diabo faz. Éramos, no passado, escravo do mundo, querido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Para a gente poder entender esse versículo, a gente poderia mudar e colocar assim: o sistema está no diabo.
o mundo ele está inserido no sistema e não tem como mudar isso, a não ser que você saia do sistema. Aí Deus ele foi falando comigo e trazendo alguns versículos interessantes que foi apontando na minha cabeça. Quantas pessoas que, como escravo do sistema, escravo do mundo, também se tornou escravo do diabo por causa das dívidas. Pessoas que caíram na mão de agiotas, pessoas que caíram na mão de um empréstimo. Eu sei do que eu estou falando porque eu fiz isso. Pessoas que estão escravizadas nas contas a pagar. Eu não estou falando da conta que você tem naturalmente para você pagar. Eu estou falando daquela conta que você extrapolou. A Bíblia vai dizer que quando você pega emprestado, você se torna escravo do outro. E o diabo ele foi escravizando por dívida. Inserindo as pessoas dentro do sistema. Compra, gasta, gasta, compra. Você foi se perdendo sem saber que o diabo estava levando você cativo. Outras pessoas se tornam escravos pelo crime. Mas não só o crime do assassinato, mas o crime da quebra da lei. Pessoas que se tornaram corruptas porque o sistema ensinou a elas serem corruptas. Elas reclamam do governo, falando que, mas os políticos roubam, então eu roubo também. Mas eles roubam muito, eu roubo pouco. E o diabo tem escravizado você na mente, te tornando corrupto. Para-se numa blitz ou numa lei seca. A lei seca é complicado. Aí alguém vai falar assim, não, eu já dei propina na lei seca também. Isso aí dá para passar tranquilo. O diabo nos inseriu dentro do sistema, querido. E tem corrompido a nossa alma. Outros se tornaram escravos por guerra. Interessante por guerra. Por guerra, as pessoas se tornavam escravos porque a cidade inimiga entrava, tomava outra e levava cativo aqueles que perdiam a guerra. O diabo tem entrado na casa de muitos, saqueado a casa de muitos, levado filhos, pais, mães, avós, netos, famílias inteiras cativa para o império das trevas. Éramos escravos. Interessante é o que Deus mobilizou, porque é disso que Deus quer falar conosco nesta noite. O interessante é o que Deus mobilizou para nos tirar da mão do diabo. Você sabia que Jesus ele pagou a sua dívida? E que você não deve mais nada ao diabo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava ordenança, o qual nos era contrário, removemos
inteiramente, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Jesus pagou a minha dívida e a sua dívida. Meu Deus. Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Por que ele diz? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o teu reino, porque um dia nós estávamos no reino das trevas, no império das trevas, aonde nós éramos escravos do diabo, e nos levou para o seu reino, nos trouxe para o seu reino. Se eu não me engano, em Marcos 16, eu não anotei, não sei se é 16, diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Não é isso? Amém. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Condenado do quê? Dos crimes que cometemos contra Deus, o pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus nos resgatou, nos trouxe, nos tirou do império das trevas. O problema agora é esse: para quê? Para quê? Abra sua Bíblia, por favor. Essa eu quero que você leia junto comigo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Sete, 22 diz: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Quem pode dizer: eu sou livre? Eu sou livre. Então nós somos escravos de Cristo. Por que Deus nos resgata do império das trevas, onde nós éramos escravos? Ele mesmo vai dizer que nos tornou livre. Mais um e é o último. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículo 19. Esse para mim é o mais lindo. Esse para mim, eu tenho um discípulo citou esse versículo para mim um dia. Eu falei: rapaz, esse negócio é forte demais. E ele tem martelado na minha cabeça, cara. 9,19, 1 Coríntios diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo, algumas Bíblias está aí, fiz-me escravo de todos, para ganhar ainda mais. Eu posso ver Jesus, cara. Vem, filho.
Ele tira com mão forte, querido. Que às vezes nem você quer sair. Vem, filho. Você é livre. Eu sou livre, Senhor? Sou livre. Vamos imaginar Jesus saindo, você é livre. Existe uma passagem que eu não vou lembrar agora, mas que eu li. Que, se eu não me engano, é em Êxodo, eu não sei se é o capítulo 21, que fala sobre o escravo da orelha furada. Interessante que naquela passagem ali do escravo da orelha furada, é que Deus ele vai mostrando como que é a regra para ele ser livre. E chega um momento que ele fala assim, ó, se o escravo ele tem mulher e filho, ele ganhou nesse tempo de escravidão, mulher e filho, e ele quiser ir embora, a mulher e o filho ficam. Mas se ele quiser ficar, ele precisa furar a sua orelha, dizendo que ele ama o Senhor, e ele vai ser escravo para todo sempre. Jesus então ele tira e coloca na presença e fala, você é livre, faça o que você quiser. Como se Jesus fosse embora. Aquele que é remido, aquele que entendeu o que Cristo fez, ele chama Jesus de novo e fala, eu sou teu servo, eu sou teu escravo, fura minha orelha para todo sempre. Ser livre, querido, não é deixar a nossa carne falar mais alto. Ser livre não está condicionado no Evangelho. Ser livre no Evangelho não está condicionado sequer eu viver com o meu próprio livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o correto, para fazer o certo. Durante muito tempo, esse ano eu estou completando 5 anos no Ministério Águilas Negras. E durante muito tempo, sem demagogia, sem demagogia nenhuma, eu vi uma pessoa que era livre se tornar servo, se tornar escravo. Eu lembro que eu falei o seguinte, apóstolo, pastor, eu decido ficar lá na igreja com o Senhor. Vamos congregar junto. Só tem um problema, eu estou devolvendo meu carro. Tem problema não, filho, eu vim te buscar todo dia de culto. Eu te levo para a igreja. Foi exatamente o que aconteceu. Eu vi um homem livre se tornar servo quando, cara, pastor Wanderson, ele está com o joelho machucado, querido. Tem ninguém para dirigir um ônibus. Quem vai dirigir um ônibus para trazer 15 pessoas? De Mesquita era 15 pessoas. Aquele negócio vinha sacolejando de um lado para o outro. O Matusa, ele enchia na Zafira, era lotado. Mas no ônibus, foi pela fé, pô. Não tem ninguém para dirigir o ônibus, porque o pastor Wanderson está com o joelho machucado. Eu vou lá pegar o pessoal. Houve até o dia da chuva e tal, aquela história toda. Quantas vezes eu vi um homem livre tirar lá da família dele, da casa dele e colocar dentro da igreja? Não foi uma, nem duas, nem três. Eu vou falar igual o apóstolo Marcos de Bezerra fala, não sei nem se eu tenho direito para isso.
Eu não vou te falar para você não se constranger. Quantas vezes, cara? O que nós decidimos então? Não somente eu, querido, mas todos os discípulos dele. Quero ser livre. Eu mudei a minha rota, querido. Porque eu vi um livre se tornando escravo. Eu falei, eu quero ser escravo. Como que eu faço? Eu lembro de uma ministração, eu estava alguns dias aqui na igreja, não tinha passado para cá ainda, e a ministração, eu vi muitas vezes aqui na frente, muitas, inúmeras vezes. Cada convite que fazia eu vinha aqui na frente, cada convite eu vinha aqui na frente, cada convite eu queria ser liberto. E uma ministração que eu lembro exatamente qual era o convite. Se você quiser entrar no inferno a partir de hoje, para resgatar as almas que estão na mão do diabo, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu levantei rapidamente e vim. Aí eu fechei meu olho, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha mais uma. Eu comecei a decidir que eu quero ser escravo. Querido, escravo por amor a Cristo é livre. Livre é escravo por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele fala esse versículo, ele não está falando que ele quer ser mais humilde, porque ele era humilde. Que ele quer ser menor, porque ele vai servir a todos, porque ele é menor do que todos. Ele vai se tornar menor do que todos. Não, ele sabia que ele já era menor do que todos.